Eu achei que estava conversando com o espírito do meu marido, mas descobri que na verdade era um demônio. Eu e meu marido, a gente era casado há 5 anos. A gente tinha mais ou menos a mesma idade, por volta de uns 28 anos. Eu era dona de casa e ele vigia no... Certo dia, ele acordou para ir trabalhar e eu falei para ele não ir, porque eu estava com um pressentimento muito ruim do que poderia acontecer com ele. Só que ele falou que ele não poderia faltar, porque ele precisava muito daquele serviço, porque sustentava nós dois e a gente ainda estava querendo ter um filho. Então ele não podia perder esse emprego. E que eu pudesse ficar tranquila que nada iria acontecer com ele. E assim ele comeu e foi trabalhar como ele fazia todos os dias. Eu fui dormir chorando e acordei com o barulho do telefone fixo tocando. Sim, gente, era nos 2000 quando tudo isso aconteceu. E a notícia era que o meu marido tinha sofrido um acidente muito grave e que lá ele tinha perdido a vida. Eu sofria muito pela perda do meu marido. Eu cheguei a frequentar aquelas reuniões, sabe, da igreja para pessoas que perderam um ente querido. Cheguei a participar de reuniões também com a parte de psicologia, onde a gente contava a nossa história e tentava receber um conforto ali. Eu tentei de tudo, mas caí em depressão. Fiquei internada numa clínica psiquiátrica, tomava medicamentos e mesmo assim eu não conseguia terminar o meu luto e esquecer meu marido. 3 anos que eu já tinha perdido meu marido, eu adquiri um costume de ficar conversando com ele. Só que eu não percebia os lugares onde eu estava e ficava conversando. Até que a minha tia me pegou fazendo isso e falou: olha, se eu fosse você eu não ficava fazendo isso não. Porque quando a gente fica conversando com pessoas que já se foram, o espírito tende a ficar aqui no nosso plano e para mandar ele embora vai ser muito difícil. É aí que me acendeu um alerta. Será que se eu fizer alguma coisa, o meu marido pode voltar? Então eu entrei numa saga de procura por magistas para poder fazer com que o meu marido voltasse a ficar comigo nesse plano. Procurei por vários lugares, fui em várias cidades diferentes, até que eu encontrei uma pessoa. Só que essa pessoa não podia fazer o feitiço que eu queria, então ela me indicou uma outra pessoa que morava num estado diferente, e lá eu fui. Essa pessoa me cobrou o preço de um carro popular da época, foi muito, mas muito caro. Vendi o meu carro, paguei pra ele, só que não foi ele que fez o feitiço. Foi eu. Ele me explicou tudo o que eu tinha que fazer, então eu fiz e acabei adormecendo no meio do feitiço. Quando eu acordei com barulhos de passos dentro da minha casa. E quando eu olhei para a porta, lá estava o meu marido. Era o meu marido, em carne e osso, só que eu não podia tocar nele, eu só podia conversar. Foi aí que toda a nossa rotina tinha voltado. Eu ia trabalhar, voltava, encontrava meu marido, a gente conversava, comia juntos, dormia juntos. Gente, aquela época foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Após 3 meses que tudo isso estava acontecendo, foi um jantar que os meus pais estavam oferecendo, e nesse jantar existiam pessoas que eram da congregação onde eles frequentavam. Existia uma mulher que tinha dons espirituais e ela viu a pessoa que estava do meu lado e ela chegou de cantinho e veio conversar comigo. Disse: olha, a pessoa com quem você está conversando não é o seu marido. Você pensa que é o seu marido, mas ele não é o seu marido. Ele é um demônio. Eu respondi: não, ele é o meu marido sim. A gente conversa todos os dias, a gente fica junto todos os dias. Ela falou que não é. Aí ela vira pro espírito, gente, ninguém via. Ninguém estava vendo, só ela via. E ela virou para ele e falou assim: você está enganando ela, você não é o marido dela, mostre quem você é. Foi aí que a mesa de vidro que estava apoiando toda a comida que a gente ia comer naquela festa se quebrou. E ela falou assim: você está sendo desmascarado. E aí que foi na hora que eu olhei pro meu marido e vi que aquele não era o meu marido. Ele se transformou num bicho asqueroso, feio.
era um demônio. A senhora virou e falou: eu te repreendo agora. Saia da casa dela, saia dos caminhos dela. E foi aí que se abriu uma luz assim no chão e esse espírito foi sugado para o chão. As pessoas ao redor começaram a falar: para com o que vocês estão fazendo, a gente não tá gostando disso, isso não tá legal. E que ela se virou para mim, pegou nas minhas mãos, olhou no meu olho e disse: olha, o seu marido já está em um outro plano. Ele não consegue mais vir para cá e se comunicar com você. Então eu peço que, por favor, não procure mais ele. Cure a sua dor e siga a sua vida. Depois desses dias, a minha dor, todo aquele sofrimento que eu sentia, simplesmente sumiu. E eu consegui dar continuidade na minha vida. Hoje, eu sou casada, tenho os meus filhos e sou muito feliz.